Neste vídeo, você vai ver os sonhos proféticos de Padre Cícero, revelações que atravessaram o tempo e ainda hoje fazem o sertão tremer. Sonhos que falavam de fogo, sombras, e de um povo que perderia a fé. E se tudo isso já estiver acontecendo, Padre Cícero Romão Batista, para muitos, um santo sem altar, para outros, um profeta nordestino. Mas o que poucos sabem é que ele sonhava. Sonhava com coisas que ninguém queria ver. Sonhava com guerras que nunca aconteceram, mas que aconteceriam. Com sinais nos céus. Com noites em que as estrelas chorariam sangue. Sonhava com a fome. Com o povo comendo barro e cadáver. Com igrejas fechadas. Com o sertão afundando em poeira e pecado. Alguns desses sonhos ele revelou em palavras sussurradas. Outros, guardou no silêncio do confessionário. E alguns, dizem, ele levou para o túmulo. Mas o povo não esqueceu. Porque até hoje, em certas noites, alguém bate à porta, dizendo que sonhou com ele. Que o viu parado no meio da estrada, com os olhos fechados, falando em voz baixa. Que ouviu sua voz no vento, avisando, ainda não acabou. Este é o relato sombrio e misterioso dos sonhos proféticos de Padre Cícero. Sonhos que ultrapassaram o tempo, e que ainda hoje assombram o sertão. O sertão dorme, mas não sonha, porque, aqui, sonhar é correr risco. É dar passagem ao invisível. É abrir os olhos do espírito enquanto o corpo repousa. À noite, o silêncio toma conta de tudo. Um silêncio tão denso que parece ter peso. Ele se arrasta pelas casas de adobe, se esconde atrás dos altares rachados, se senta nos batentes das janelas onde as velhas rezadeiras costuram em voz baixa. Juazeiro do Norte acorda cedo. Mas entre 3 e 4 da manhã, tudo para. Nem galos, nem cães, nem gente. É como se o próprio tempo pausasse, só para escutar. Dizem que era nessa hora que Padre Cícero sonhava. Mas não eram sonhos comuns. Cama, o quarto onde ele dormia. O quarto era pequeno. Uma cama de madeira gasta. Um crucifixo acima da cabeceira. E uma vela sempre acesa, mesmo quando ele dormia. A chama tremia. E quando tremia muito, o beato que fazia guarda do lado de fora sabia. Hoje o padre está sonhando de novo. Ele se agitava, murmurava nomes, orações incompletas. Às vezes chorava dormindo. Outras vezes apenas suava. Mas havia noites em que ele acordava, e não dizia uma única palavra. Só olhava para o chão, e ia direto à capela. Rezava por horas. O mundo vai secar. O povo vai comer gente. A fé vai ser negada nas igrejas. E o sangue vai subir pelas escadas do altar. Essas palavras nunca foram ditas no púlpito. Nunca foram escritas nos jornais da época. Mas os beatos, aqueles que cuidavam do padre, que lhe preparavam o café, que costuravam suas vestes, ouviram. E nunca mais dormiram em paz. Cabra o medo do povo. O medo começou devagar. Primeiro, foi o cochicho nas feiras. O padre tá vendo coisa. Ele não fala, mas a cara dele muda. Depois, foi o povo acendendo velas antes de dormir, não para clarear a casa, mas para espantar o que pudesse vir dos sonhos. E então vieram os relatos. Uma mulher disse ter visto o vulto do padre andando descalço no meio da estrada, em plena madrugada, murmurando frases em latim com os olhos fechados. Um agricultor jurou que encontrou, no quintal, pegadas descalças saindo da sua horta, e um papel preso à cerca, com a frase: "Não é o solo que vai secar, é o homem." Um menino de 8 anos disse ter sonhado com o próprio Cícero. Ele segurava uma cruz torta e dizia:
Diga à sua mãe que as portas devem ficar fechadas por 7 noites. A mãe do menino morreu 3 semanas depois. Coincidência? Castigo? Sinal? Neblina, as madrugadas ficaram mais frias. Alguns dizem que, quando o padre sonhava, a temperatura caía repentinamente. As velas apagavam sozinhas. O gado se afastava das cercas. Os pássaros calavam até o amanhecer. Uma das beatas escreveu em um caderno escondido: "O padre sonha, e eu tremo. Porque toda vez que ele desperta em silêncio, algo no mundo muda." Foi então que surgiu o medo do silêncio. Porque o povo entendeu. Toda vez que o padre acordava sem dizer uma palavra, era sinal de que o que ele viu não podia ser dito. E o sertão, que já sofria com a seca, passou a sofrer também com o invisível. Porque, mais do que a falta d'água, é a falta de explicação que assombra. Os sonhos do padre diziam que ele dormia pouco, e quando dormia, não descansava. Via. Seus olhos, mesmo fechados, tremiam sob as pálpebras, como se estivessem enxergando algo além das paredes de barro. Como se sua alma vagasse por desertos de outro tempo, tempo que ainda viria. Na casa paroquial, as beatas já sabiam distinguir os sonhos comuns das visões. Quando ele sonhava de verdade, o ar da casa mudava. Ficava mais denso, mais frio. A vela tremeluzia como se estivesse prestes a se apagar, mas nunca apagava. Naquela madrugada, o padre acordou aos gritos. Suando, ajoelhou-se sozinho no chão de pedra e chorou. Em silêncio, escreveu com a mão trêmula num pedaço de papel e entregou a seu confidente. O fogo cairá do céu, e não será o fim, mas o recomeço do castigo. O primeiro sonho, a chuva de fogo. Na visão, o céu estava vermelho como sangue. Mas não era o pôr do sol. Era uma luz que queimava os olhos mesmo quando fechados. Labaredas dançavam no ar. Casas de taipa viravam cinza. As árvores secavam num estalo. Crianças corriam, mas não gritavam. Ninguém gritava. As pessoas ardevam em silêncio, como se tivessem aceitado o castigo. O silêncio será o sinal. Quando tudo estiver calado, preparem-se. Padre Cícero viu o céu abrir como um pergaminho, revelando uma luz que não era de Deus, mas também não era do homem. E então, o som desapareceu. Tudo, até o choro das mães. Quando acordou, ficou 3 dias sem falar. E quando falou, sussurrou apenas isso: "A terra ferve quando a alma do povo esfria." O segundo sonho, a fome do pecado. Na segunda visão, o povo comia barro. Mulheres rasgavam suas próprias roupas para cobrir o corpo dos mortos. Crianças brincavam com ossos. Mas o que apavorou o padre foi o altar. No centro de uma igreja abandonada, um homem vestia batina, com o rosto coberto por um saco. Servia carne humana sobre uma toalha branca. A mesma toalha que um dia foi usada para consagrar a hóstia. O povo fazia fila. Aceitava. Comia em silêncio. Sem culpa. Sem medo. Haverá um tempo em que a fome será tanta, que o povo esquecerá até da cruz. E vai alimentar-se do que restar do próprio irmão. Acordou em pânico, chamando por José Lourenço e pedindo: "Tirem os crucifixos da sala. Eles estão olhando para mim, como se soubessem." Nos dias seguintes, ninguém encontrou carne nos açougues de Juazeiro. Alguns disseram que foi coincidência. Outros, que o povo tinha medo de virar personagem do sonho. O terceiro sonho, as 3 noites de escuridão. Na última visão, tudo era breu. Não um escuro natural, mas um apagamento da fé. Nem lamparinas, nem velas, nem olhos. Tudo apagado.
Padre Cícero via casas trancadas, cães latindo para o nada, crianças que desapareciam com o nascer do sol, e cruzes tombadas sozinhas, como se não aguentassem mais ficar de pé. Somente velas benzidas por fé verdadeira permanecerão acesas. Mas não acendam por medo. Acendam por amor. Durante essas noites, vozes chamavam do lado de fora. Algumas com o tom da mãe. Outras, do pai falecido. E quem atendia, nunca mais era visto. O padre disse: na terceira noite, não haverá dor. Haverá ausência. Tudo o que é santo será esquecido. Tudo o que é amor será calado. Tudo o que é humano será devolvido ao pó. O povo sentiu. Após essas visões, o povo começou a agir por conta própria. Famílias passaram a guardar velas dentro de potes de barro, junto a rosários. Crianças eram ensinadas a não abrir a porta de madrugada, nem que escutassem a própria mãe chamar. Surgiram orações específicas para os dias sem som, preces antigas que ninguém sabia de onde vinham, mas que todas as rezadeiras conheciam. E os beatos passaram a dormir em turnos, um vigiando enquanto o outro descansava. Porque, se o padre sonhasse de novo, eles precisavam estar prontos. As primeiras profecias cumpridas. Durante muito tempo, os sonhos do padre foram ignorados pelos de fora. Chamavam de exagero. Diziam ser delírio de um velho muito religioso. Um fanático com saudade de Jerusalém. Mas o povo não esquecia. Porque cada palavra dita em voz baixa por Padre Cícero carregava algo que o tempo não apagava. Eco. Era como se as frases se recusassem a morrer. Como se caminhassem sozinhas, pelas veredas da memória, até encontrar o momento certo de se tornar verdade. E foi assim que, anos depois dos sonhos, as profecias começaram a se cumprir. 1915, a seca que sangrou o sertão. O ano de 1915 foi cruel. Talvez o mais cruel que Juazeiro e o Nordeste tenham visto. As chuvas simplesmente não vieram. O céu era de um azul tão duro que feria os olhos. A terra rachava ao meio como papel seco. As plantações morriam antes de crescer. E o povo morria tentando sobreviver. Homens cavavam o chão com as mãos nuas. Mulheres choravam sobre o pó. Crianças com os lábios rachados chupavam pedra tentando extrair umidade. Em algumas vilas, as pessoas comiam cal das paredes e couro fervido das sandálias. Padre Cícero, ao subir ao púlpito, não falou sobre o tempo. Não culpou o governo. Nem pediu chuva. Ele apenas disse: o fogo caiu. Mas não como esperavam. Porque não é só o céu que queima. É a alma quando ela seca. E o povo entendeu. O sonho da chuva de fogo não era literal. Era a dor do sertão sendo queimada por dentro. E o castigo já tinha começado. As palavras que ecoaram. Beatos relatam que, naquela época, Padre Cícero passava longos períodos em jejum e silêncio. Ficava sentado sob a árvore do terreiro, segurando o terço com os olhos fixos no horizonte. Um dia, uma criança se aproximou e perguntou: Padim, o senhor tá esperando quem? Ele respondeu: tô esperando o que eu já vi. Porque quando chega, eu reconheço. 1925. A vila que desapareceu. 10 anos depois, uma pequena vila chamada Serrote Branco desapareceu. Literalmente. Não havia mais ninguém. Casas abertas, comida na mesa, fogões ainda quentes. Mas nenhuma alma viva. A única coisa encontrada no centro da vila foi um altar improvisado. Com ossos humanos empilhados, velas negras consumidas até a base, e um crucifixo virado de cabeça para baixo. Investigadores da época disseram que foi obra de um grupo fanático,
talvez algum culto obscuro. Mas os antigos sabiam outra coisa. Eles lembraram do segundo sonho do padre, aquele em que o povo, com fome, se alimentava do próprio irmão. E o altar deixava de ser sagrado. Quando a fome for maior que a fé, o povo comerá pecado com as próprias mãos. Foi essa frase que uma rezadeira disse ter ouvido do padre, meses antes do sumiço da vila. Desde então, ninguém reconstruiu Serrote Branco. A terra foi amaldiçoada. Nem o mato cresce direito ali. 1932, às 2h30. 2 anos antes da morte de Padre Cícero, Juazeiro mergulhou em trevas. Foi estranho. Sem aviso. O céu escureceu no meio da tarde. Mas não chovia. Não havia nuvens. As lamparinas não acendiam. As velas queimavam pela metade. E os pássaros desapareceram. Durante 2 dias e meio, Juazeiro viveu à sombra de algo que ninguém conseguia explicar. As igrejas foram fechadas. Famílias inteiras trancaram portas e janelas. As crianças choravam dizendo ouvir alguém andando no telhado. No terceiro dia, ao amanhecer, o céu clareou. O vento voltou. E o medo permaneceu. Padre Cícero, ao saber do ocorrido, apenas disse: ainda não era o tempo. Mas o tempo está ensaiando. Alguns dizem que foram as 2 primeiras noites da visão. E que a terceira ainda está por vir. A palavra dos sobreviventes. Anos depois, uma senhora centenária, chamada Dona Bezinha, disse: eu vi quando o céu escureceu. Eu escutei a voz do meu pai. Mas meu pai já tinha morrido. E se eu tivesse aberto a porta, hoje não estaria aqui contando. O povo entendeu, por fim, que os sonhos do padre não eram metáforas. Eram avisos, presságios, caminhos. E cada vez que ele dormia em silêncio, era porque tinha visto algo que nem os santos teriam coragem de dizer em voz alta. O sonho esquecido, a maldição das 3 noites. Existem sonhos que são contados em praça pública, outros, em confessionário. Mas há os que nunca devem ser repetidos, porque são pesados demais, assustadores demais, ou simplesmente verdadeiros demais. E foi assim com o último sonho de Padre Cícero. Não foi registrado. Não foi lido em carta. Não virou sermão. Foi entregue em sussurro, no ouvido de um só homem. Sebastião, o velho. Beato fiel, mudo por convicção, que passou 30 anos sem abrir a boca sobre o que ouviu. Só falou em seu leito de morte, na presença de 2 netos e uma rezadeira. O relato proibido. Sebastião disse que, naquela noite, o padre estava pálido. Não pela idade, mas pelo terror. Suava. Tremia. O olhar fixo num canto escuro do quarto. E então, com a mão sobre o crucifixo, disse: Sebastião, 3 noites cairão sobre nós. 3 noites sem lua, sem som, sem salvação. E tudo começará aqui, no sertão. A primeira noite, o chamado. Na visão, o céu se acendia como o dia, mas não havia sol. Era uma luz sem origem, sem calor. Uma claridade que fazia as sombras dançarem sem corpo. Os animais se escondiam. As galinhas voavam em círculos. Os cachorros uivavam sem parar. Crianças pequenas começavam a murmurar nomes. Nomes de gente que nunca existiu. E então, uma voz surgia. Era a voz da mãe, do pai, do filho morto, chamando, do lado de fora da casa. Não abra a porta. Não olhe pela janela. Não responda pelo nome. Mesmo que seja a voz que você mais ama. Aqueles que respondiam nunca mais eram vistos. O que aconteceu em Juazeiro?
Nos bairros antigos de Juazeiro, até hoje, existe uma tradição silenciosa. Item quando o céu fica estranho. Item quando a lua some. Item quando o vento para de soprar. As famílias colam fita preta nas janelas. Não é superstição. É memória coletiva. Passada de avó para neto. Dizem que, numa madrugada de 1977, uma mulher abriu a porta ao ouvir a voz da filha que havia morrido afogada. Ela nunca foi vista de novo. Nem seu corpo. A vizinha jurava ter visto um vulto de véu branco atravessar a rua e sumir na poeira. A segunda noite, o julgamento. A segunda noite foi ainda pior. As igrejas estavam trancadas. Por dentro. Padres batendo nas portas. Implorando perdão. As cruzes tombavam sozinhas. O altar rachava. O vento soprava cinzas. E do chão, mãos surgiam. Secas, de unhas tortas, saindo da terra batida. Agarravam os tornozelos de quem ousava sair. Puxavam com força. Somente quem tiver rezado 40 dias seguidos terá luz dentro de casa. Essa frase gerou uma tradição que sobrevive até hoje. Em bairros como Salesianos e Pio XII, ainda se encontra velas guardadas em sacos de pano com ramos secos, usados exclusivamente nas chamadas noites de espera. Rezadeiras preparam um ciclo de orações com 40 ave-marias antes da época da seca. Não por chuva, mas por proteção. A terceira noite, o silêncio eterno. Na última noite, não havia sons, não havia dor, não havia desespero, havia ausência. Caminhavam pelas ruas apenas as sombras. Como se as almas tivessem deixado os corpos. Como se o mundo estivesse funcionando, mas vazio. Padre Cícero viu igrejas vazias com bancos limpos, altares sem cruz, céu sem estrelas, casas com comida quente na mesa, mas sem ninguém para comer. E então ele disse: tudo o que é santo será esquecido. Tudo o que é amor será calado. Tudo o que é humano será devolvido ao pó. A confissão de Sebastião. Sebastião, o velho, contou o sonho antes de morrer. Estava com os olhos fundos, a pele ressecada, e segurava o terço de corda que o padre lhe deu. Padim não queria ver. Ele chorava, dizia: por que me mostram isso? Mas, no fim, ele aceitava. E dizia: alguém tem que avisar. Depois disso, Sebastião ficou em silêncio novamente. E se foi. O medo persistente. Desde então, o povo do sertão aprendeu a respeitar o aviso. Item ninguém abre a porta ao primeiro chamado. Item ninguém olha para o céu se ele estiver claro demais à noite. Item ninguém deixa a vela apagada em época de promessa. Porque, dizem, quando as 3 noites vierem, o padre voltará, não em carne, mas em sonho. E quem sonhar com ele, vai saber que o tempo chegou. O sertão ainda espera. Juazeiro do Norte cresceu. De chão rachado virou cidade. De vila pobre virou centro de fé. Vieram os carros, os postes, os celulares, o asfalto. Mas há algo que nunca mudou. O silêncio da madrugada. Porque, mesmo com todo o progresso, há uma hora, entre 3 e 4 da manhã, em que tudo parece parar. Nem os cachorros latem. Nem as galinhas se agitam. Nem os bebês choram. É como se o sertão segurasse o fôlego, esperando algo que ele mesmo não sabe nomear. O povo nunca esqueceu. Os mais velhos ainda dizem: Padre Cícero não morreu. Ele só se calou. E quando o céu escurece sem nuvens, ou quando a lua desaparece sem explicação, ou quando a vela insiste em apagar 3 vezes seguidas, eles sabem. É hora de rezar. Há famílias inteiras que ainda hoje não dormem de janela aberta.
Outras cobrem espelhos durante a noite. Alguns deixam uma xícara com água do lado da cama, para acalmar a alma. Não por superstição, mas por respeito. Respeito a algo que nem o tempo consegue apagar. Porque fé não se explica. Fé se sente. E o medo que vem com ela, também. O horto e o vigia silencioso. Lá no alto do horto, a estátua de Padre Cícero vigia tudo. Imensa. Séria. De pedra. Mas viva para quem acredita. Alguns romeiros dizem que, em dias de neblina, os olhos da estátua brilham como se estivessem molhados. Outros juram ouvir orações sussurradas quando passam por ali de madrugada. Alguns até afirmam que ele já desceu, em silêncio, e caminhou pelas ruas, olhando cada casa. Mas nunca bateu à porta. Porque ele sabe. Não é hora ainda. Os sonhos continuam. Em 1999, uma menina de apenas 9 anos disse ter sonhado com o Padim. Ela o viu sentado numa pedra, com a batina suja de poeira e o olhar cansado. Ele me disse: diga para eles rezarem de novo. Pararam de rezar. É por isso que o escuro tá voltando. A menina cresceu, e nunca mais teve outro sonho. Mas toda noite, até hoje, ela acende uma vela e reza 40 vezes. Padre Cícero, se vier o escuro, me avise primeiro. Esse tipo de história se espalha como brisa. Ninguém sabe onde começou. Mas todo mundo conhece alguém que tem um sonho com ele para contar. O silêncio das igrejas. Há padres que evitam falar dos sonhos do Cícero. Dizem que não é doutrina, que não está nos livros da fé. Mas nas vilas, nas casas pobres, nos bairros esquecidos pelo tempo e pelo poder, o povo lembra. Item lembra da voz rouca. Item do passo lento. Item da cruz pendurada no peito. Item e da lágrima que caía quando ele acordava de um pesadelo e dizia: ainda não acabou. O aviso final. Padre Cícero nunca se proclamou profeta. Mas foi visto como tal. Pelo povo. Pelo medo. Pela fé. E seus sonhos. Talvez não fossem apenas mensagens. Talvez fossem avisos. Chamados para um tempo que ainda não chegou. Talvez, cada geração precise ouvir de novo. Reacender a vela. Repetir a prece. Preparar o coração. Porque, como ele mesmo dizia, o tempo escuta, mas o tempo não espera. O sertão ainda espera. O sertão sabe. Mesmo sem dizer. Mesmo sem querer. O chão rachado, o vento seco, o silêncio espesso, tudo carrega memória. E essa memória carrega fé, carrega medo, carrega Cícero. E quando o escuro vier, porque ele virá, o povo vai lembrar do que o Padim dizia: fechem as portas, acendam as velas, não respondam pelo nome, e rezem, porque no fim, ainda há salvação.